Vamos meditar na palavra do Senhor? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 21 a 26. Mateus, capítulo 5, versos 21 a 26. Como é de conhecimento da igreja, eu tenho pregado mensagens no Sermão do Monte, que compreende os capítulos 5, 6 e 7. Tenho feito isso em sequência e nós chegamos hoje a estes versículos que eu gostaria de compartilhar. Durante muitos momentos, lendo, eu me lembrava do presbítero Evangivaldo, porque o pastor tem uma preocupação que é fazer-se compreender a palavra. Ele sempre perguntava para ele, né? Tinha pouca instrução, mas uma inteligência espiritual muito grande. O irmão está entendendo? Ele falou, pastor, entendendo eu estou. Só não estou praticando. Então nós devemos, e esse sermão aqui eu lembrava muito dessa relação entre saber o que deve ser feito e obedecer a palavra de Deus. E enquanto eu me preparava, lendo e ouvi um sermão, eu fui abençoado com um profundo senso de profunda peso de consciência. Eu me vi cometendo esse pecado, o que me levou ao arrependimento, à confissão e à restauração também com o meu próximo. Eu, essa semana, percebi, depois de ler a palavra, de meditar, que eu estava mirando sem motivo justo no coração. A impaciência estava sendo nutrida na minha alma e por isso a ira despertou. Mas eu tive tempo, graças a Deus, de reconciliar com a pessoa a quem eu desejei e fiz mal. Você desejou o mal, fez mal a alguém essa semana? Você tem feito mal a alguém, desejado mal? Oh, jamais, pastor. Eu não. Mas é preciso fazer um autoexame rigoroso a partir da palavra de Deus e buscar orientação e cura no Senhor. A mensagem de hoje nos exorta à reconciliação, a tratar o pecado a fim de nós não sermos consumidos por ele. Exorta-nos à reconciliação com aqueles a quem com quem nos iramos sem motivo a ponto de assassiná-los em nosso coração. Eu me lembro de uma aula em sociologia na escola, para o primeiro ano, em que uma moça bem perspicaz, nós estávamos estudando o artigo 5º da Constituição, as cláusulas pétreas, e ela disse assim, professor, eu acho que deveria ter na Constituição um artigo aqui que garantisse o direito para que pelo menos para que pelo menos a pessoa pudesse matar uma durante a vida. Toda pessoa tem direito a matar uma pessoa pelo menos durante a vida. E eu virei para ela e falei, mas se essa pessoa, se você estiver na lista da outra pessoa, nós não imaginamos fazer mal para alguém. Mas Jesus, ele não, como posso dizer, ele não está preocupado com o que nós pensamos a respeito de nós mesmos e sempre falará a verdade. Então, o ensino de hoje é o seguinte, que o nosso coração é pecaminoso. Ele nos induz à amargura e Jesus mostra que como esta ira amargurada, o ódio, é horrível aos olhos de Deus. E nos encaminha à reconciliação. E nós precisamos nos reconciliar antes que chegue o tribunal de Deus.
porque isso está na carta de Paulo aos Coríntios. Importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Então, antes que você compareça a esse tribunal, eu rogo em nome de Jesus, como o Senhor Jesus disse, reconcilia com teu irmão. Não sei se ele é daqui da igreja, não sei se é teu pai, tua mãe, não sei se são seus irmãos ou filhos que você fez mal. Mas é urgente reconciliar-se com eles. Então o texto diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Essa primeira parte está em Êxodo 20:13. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Está em Deuteronômio 5:17. Eu, porém, vos digo, só um minuto. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir o insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não entregue o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Nós já vimos na semana passada, ou no domingo passado, o lugar do Antigo Testamento. A importância do seu conteúdo, que aponta para Cristo, o seu propósito de expressar a vontade de Deus e a autoridade do texto. E agora, queridos, nós vemos o Senhor Jesus. Bênção. Obrigado, viu? Nossa, obrigado. Muito obrigado, diácono. Então, o Senhor agora dará alguns exemplos de como nós devemos interpretar a palavra de Deus. Lembre-se, Jesus está explicando, e ele aqui falará sobre 6 ilustrações da lei de Deus, não compreenderá todas, mas ele nos instruirá como devemos interpretar a palavra do Antigo Testamento. A palavra de Deus, também disse isso no domingo passado, tinha sido encoberta pela tradição interpretativa dos escribas. Eles criaram regras e regras, criaram práticas que eram estranhas ao Antigo Testamento. Por causa disso, a partir daqui, nosso Senhor, então, dará ilustrações de como interpretar a lei à luz do Espírito, do seu significado mais amplo. Então, Jesus estabelece, a partir daqui, princípios que regem o comportamento e como é o sentido verdadeiro, a intenção da lei de Deus, sempre contrastando com a interpretação dos fariseus. Então diz aqui no versículo 21 a 22: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno e ao fogo. Jesus interpreta a Escritura corretamente. E o primeiro ponto é que Jesus expande o significado da lei. E ele pode fazer isto, porque nós vemos no domingo passado que ele é a realização de toda a profecia. Ele é a fonte fiel de interpretação.
Jesus não, ao interpretar o mandamento, Jesus não se satisfaz apenas com a letra, mas ele nos direciona ao espírito da lei. E aqui, em direito, eu não sou advogado, mas em direito, trata-se da questão subjetiva do ato, do crime. É quando eu preciso saber as intenções por trás de determinada decisão para julgar. Nosso Senhor Jesus aqui então estende e a letra da lei diz: não matarás, e quem matar está sujeito ao julgamento. Não matarás, no pensamento dos fariseus, era você tirar a vida de alguém. Homicídio. Você tirou a vida de alguém, então a prova material de ter matado é ser julgado pelo sinédrio. Então torna-se uma questão meramente civil e não entra no campo religioso do pecado. Jesus interpreta a lei a partir do seu espírito. Matar não é somente passível de uma punição civil, pública, mas é também um pecado gravíssimo contra o nosso Deus. E aqui, então, Jesus, no versículo 23, aponta para as nossas motivações, o coração. E aqui nós vemos uma gradação. Eu, porém, vos digo, ou seja, contrário do que os fariseus interpretavam, apenas literalmente, ele diz: todo aquele que sem motivo, você vê que está entre colchetes aí o sem motivo, né? Porque em muitos manuscritos não é encontrado esse texto. Talvez por algum copista ter esquecido, pulado a linha. Mas essa qualificação sem motivo, ela não tem problema de estar aqui. Por quê? Porque nós precisamos distinguir a ira. De qual ira o Senhor Jesus está falando? Porque o nosso Deus não se ira. Nosso Deus se ira. Mas a ira de Deus é contra o pecado. É contra a desobediência da lei. Já a ira humana, normalmente, é misturada com diversos sentimentos, que daqui a pouco nós vamos ver. Então, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo, ou seja, por vingança, por parcialidade, por interesses próprios, se irar contra o seu irmão, estará sujeito ao julgamento. E eu falei aqui sobre a graduação. Primeiro, veja lá, você se ira, seu coração já está irado. Então você já se torna sujeito. Depois você coloca essa ira para fora. E depois você agrava essa ira. E cada vez mais a condenação vai se tornando evidente. Então, querida irmã, a condenação do mandamento não matarás, esta condenação está ligada a nossas motivações. Não é apenas se você atirou. Não é apenas se você falou o palavrão contra o seu irmão. No trânsito, né? Isso quase não acontece. Aí você fala, seu incircunciso, né? Filho de Jezabel. Nós tentamos fazer algum tipo de maquiagem. Mas o fato é que quando o nosso coração já pensou, a nossa motivação também é passível de ser alcançada pela justiça de Deus. E aqui nós estamos falando de ira, ódio, dolo. Dolo significa intenção. Nós intencionamos o mal em nosso coração e não há nenhuma justificativa para isso. Esse tipo de pecado também é passível, como nós vimos aqui, de um duro julgamento, inferno de fogo. Onde é que nasce a ira, o ódio, a vingança, a autojustiça, senão no nosso coração?
Jesus diz que é do coração do homem que procede a ira, a malícia, a ganância. E aqui, portanto, Jesus está expandindo o significado do mandamento. Você pode até não ter matado alguém essa semana, espero. Mas em nossos corações, possivelmente pode ter ocorrido isso. Nós não só pensamos, como proferimos palavras de maldade contra essas pessoas em nossos pensamentos. Em tempos de rede social, de linchamento público, em tempos em que a gente se vinga de pessoas que a gente nunca ouviu falar e nem conhece, de que fala mal abertamente, deboche, sem conhecer a pessoa, só apenas pelo que ouvimos falar. Então nosso coração torna-se, portanto, culpado. Então, o tipo de ira que não agrada a Deus é uma ira cheia de vingança, parcialidade, usurpação de poder. Esta ira não produz a justiça de Deus. E o Tiago diz isso. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Você não quer justiça. O seu coração quer vingança. O seu coração quer desforra, parcialidade. E o que nós vemos aqui é um agravamento da pena. A condenação não é meramente humana. Você não vai pagar um ano de cestas básicas e assinar lá um termo na delegacia. A Bíblia diz que está sujeito a inferno de fogo, passível de condenação eterna. O ódio nutrido no coração leva ao assassinato. O ódio nutrido no coração leva ao assassinato. Você primeiro mata a pessoa no seu coração. E conforme o tempo vai passando, você nutre esses sentimentos malignos. E ao nutrir esses sentimentos malignos, muitos acabam por concretizar aquilo que já tinha sido planejado no seu coração. Então, como nós vemos, Jesus expande o significado da lei para as nossas motivações. E ele consegue fazer isto. Os tribunais humanos não conseguem. Eles inferem pelas palavras das pessoas, mas Jesus conhece o nosso coração. Ele sonda. Então, se você está nutrindo ódio por alguém, se você está irado com alguém, se você tem pensado mal acerca de alguém e às vezes até proferido palavras de insulto, pense bem. Pense bem na gravidade disso. Lembre-se, o ódio nutrido no coração leva ao ápice, que é o assassinato. Eu quero ter algumas aplicações aqui. Daqui para frente é só aplicação. A primeira, nós temos visto a prática do cancelamento, não é? Cancelamento social, cancelamento econômico e moral. Que é você decretar a pena de morte de uma pessoa em vida. Assassinato de reputação. Mágoa não tratada. Mágoa que não é tratada. A ira, querido irmão, querida irmã. O rancor, o ódio nutrido adoece e destrói as pessoas. Divide igrejas. O ódio que não é tratado. A mágoa que não é tratada divide famílias. Divide relacionamentos da igreja. Divide igrejas ao meio.
o que Jesus está dizendo é que o pecado da ira amargurada é mais grave e a consequência é pior do que os escribas ensinavam. Diz aqui que a consequência é o inferno de fogo. A palavra aqui é Geena. Era o lugar onde havia um lixão. E ali nesse lixão queimava-se os resíduos e não parava de queimar o dia inteiro e a noite inteira queimando o lixo produzido por aquela sociedade local. Ali eles chamavam de Geena, que era o Vale do Inom. O fogo ardia o tempo todo, consumindo o lixo. Esta é a condenação para aqueles que nutrem esse tipo de pecado em seu coração. E nós temos experiência, queridos irmãos, de que o orgulho te impede de reconciliar com quem você fez mal. Uma vergonha, um rebaixamento, um senso de autojustiça que te afasta de reconciliação. Então, minha primeira aplicação é esta. Jesus chama atenção à atitude do coração, porque é dele que procedem os maus pensamentos e as más ações. Você hoje aqui chegou e talvez por causa da impaciência, da intolerância, por causa de algum motivo banal, está em animosidade, separado da comunidade, separado de algum familiar, que você tenha noção que te fez mal propositalmente. Cuidado, que você não matou tal pessoa, mas você, no seu coração, aos olhos de Deus, a ira é a mesma coisa que assassinato. A ira injustificada, banalizada. Tem até aquela piada, né? Que Deus me dê paciência, porque se Ele me der força. É verdade. Nós somos irascíveis, iracundos. Mas, como novas criaturas em Cristo, isso precisa ser modelado. Você vai dizer: eu vou morrer assim. Eu vou levar esta mágoa até o fim. Talvez você não tenha nascido de novo em Cristo. Porque você foi perdoado. Você foi perdoada. A segunda aplicação, como eu disse no começo, a palavra de Deus tinha sido encoberta pela tradição interpretativa dos escribas. E foram tantas camadas colocadas sobre a palavra de Deus que as pessoas da época já não conseguiam enxergar qual era a vontade de Deus. Por isso, Jesus deve aqui interpretar corretamente e mostrar o significado. E aqui é uma outra aplicação. O livre exame das Escrituras. Você tem a Bíblia na mão. Hoje, muitas denominações estão de portas abertas, mas a Bíblia continua fechada. Não acessam a Escritura, não leem a Escritura, não a compreendem, não a interpretam. Dependem apenas de ensinos e a Bíblia está fechada. Nós também, irmãos e irmãs, como reformados, temos o princípio do livre exame das Escrituras. Nós não precisamos ficar presos ou nós não devemos tomar o cuidado de examinar as interpretações, de não admitir interpretações acriticamente. Então, cuidado, nós devemos tomar cuidado com o tradicionalismo, que é forma de doutrina
aprendida com o decorrer do tempo, mas que é afastada da palavra. Minha segunda aplicação neste ponto é: volte à palavra de Deus sempre. Leia livros de teologia. Nós lemos, nós temos a nossa confissão de fé, mas nós somos orientados pela Escritura, a fim de não aumentarmos a palavra de Deus e nem reduzirmos. Agora, duas aplicações, porque Jesus faz isso, os versículos 23 a 26. Primeiro, a gravidade dessa mágoa que você está nutrindo. E não é a pessoa que fez mal para você, nesse texto não. É aqui você que fez mal para a pessoa. Ai, pastor, mas isso é demais, eu não faço mal para ninguém, nem para uma formiguinha. Eu não penso mal de ninguém, pastor, eu sou uma flor de formosura. Examine realmente se você não está com raiva. Se você já chega na igreja, é indiferente. Aquela pessoa vai te cumprimentar, você dá um jeito de... Porque você, de alguma maneira, está amargurado, irado. Na sua família, não só, você talvez já tenha matado essa pessoa no seu coração. E você vai graduando isso. No coração você pensou mal, a sua ira, a mágoa profunda, depois você fala mal, começa a falar mal, até que você chega na pessoa e fala seu tolo, seu idiota. O problema não é a palavra, é o sentimento. Tome cuidado com suas palavras. Você pode matar teu marido. Você pode matar tua esposa. Pode matar teus filhos. Matar, eu tô falando matar mesmo. Da pessoa nunca mais se recuperar. Isso é um pecado grave contra Deus, irmãos. Eu falo isso com muito pesar, uma palavra muito dura, de Jesus para nós. Mas o mesmo peso que ela tem o poder de restaurar. Assim como eu experimentei essa semana. De nem ter imaginado que eu estava cometendo esse pecado. Mas lá no fundo, no fundo, no fundo, eu estava irado, impaciente, iracundo. E as minhas palavras e ações refletiram, em alguma medida, este pecado. Ô pastor, eu não vou mais ouvir seu sermão não, que todo domingo você conta um pecado novo. É verdade. Mas eu já disse a vocês que o pecado é grave, sério. Mas o pecado é imperdoável. É a impenitência. É você não reconhecer o teu pecado e não se arrepender. Não buscar reconciliar-se com quem te fez, com quem você fez mal. Esse é o pior pecado. Impenitência. E é isso que eu peço a Deus, que eu luto diariamente, que eu não seja impenitente. Porque o impenitente não pode adorar a Deus. Essa é a primeira aplicação. A reconciliação é parte da adoração sincera. Os escribas focaram na letra da lei, perderam seu significado. Eles gostavam de orar nas praças, eles jejuavam muito mais do que deveria, entregava dízimos de coisas insignificantes, orava, de si para si, graças te dou a Deus, porque dou o dízimo, guardo o dia do Senhor, faço jejum, minhas orações. Eles eram cheios de si mesmos, pretensa piedade. Mas Jesus então aqui, como se diz, desnuda o coração deles. Fala, vocês fazem tudo isso, mas o coração de vocês é cheio de raiva. O coração de vocês é amargurado contra... Vocês fazem mal aos outros, irados. Então, queridos, Jesus reconhece a mágoa irada no nosso coração, a raiva contra uma pessoa. E aqui
É muito difícil, porque a- quem mais nós mais machucamos, às vezes é quem a gente mais diz que ama. E aqui me refiro a maridos e esposas. Como tem sido a conversa com vocês? Onde está a gentileza cristã? A temperança, o bom trato, maridos e esposas. No tratar dos filhos, com palavras que sejam edificantes. Cuidado, querido irmão, querida irmã. Hoje é um dia maravilhoso para você ser, assim como eu fui, é, constrangido na sua consciência. Entender o peso do pecado que está sobre você, o mal que você tem feito. A exortação é que você se reconcilie, porque diz: se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e voltando traze a oferta. Busque a reconciliação com quem é, com quem você feriu. Amargura, seja indiferente com alguém. Pensa, por que que você está sendo indiferente? Por que que você está se afastando? Obedecer é melhor do que sacrificar. Não é isso que Samuel disse? Obedecer é melhor do que sacrificar. E se você obedecer este mandamento, você sentirá seus ossos serem restaurados, a sua alma será abençoada. Reconcilie-te com teu irmão, com a tua irmã, se houver alguma coisa aqui na igreja, mas também se estiver na tua família. Essa semana, pense nisso. Eu sei que você só fará pelo poder do Espírito Santo. Se eu falar, você não vai ouvir. Se o Hernandes Dias Lopes falar, você não vai ouvir. Se o Papa falar, você não vai ouvir. Se o Trump, quem se pensar aí? Se tua mãe te falar, você não vai ouvir. Eu sei disso. Mas quisera que o Espírito Santo esteja falando no seu coração esta manhã para você se livrar desse pecado, para você se redimir, para você purificar o teu coração, ter os seus ossos restaurados, a sua alma abençoada por aquele princípio do reino. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E esse versículo muitas vezes é motivo de muita gente sair da igreja. Em que sentido, pastor? Porque a pessoa está com raiva, porque a pessoa está magoada, porque a pessoa está irada, mas ela não quer tratar. E o que ela faz? Eu não vou ser como esses hipócritas aí não, que vai lá, canta ao Senhor, vai lá na frente, ora. Eu não vou ser como esses hipócritas não. O que a pessoa faz? Deixa de vir, para não ser hipócrita. Porque ela sabe que está com ira amargurada. Ela sabe que está indiferente, ou ele. Então o que ele faz? Não vem entregar a oferta. Mas o que o texto está dizendo? Deixa a tua oferta no altar, reconcilia e. Esse verbo todo mundo esquece. E volta. E volta. Este é o princípio da cura. Se você, aquelas pessoas que se evadiram da comunhão por causa desses motivos, na verdade, continuam doentes. E de fato elas não são hipócritas. Realmente elas não receberam Cristo como seu Senhor e Salvador. E estão vivendo como se não conhecessem o Senhor. O princípio do Evangelho é que nós podemos pecar. Nós pecamos, inevitavelmente.
mas há restauração, reconciliação, perdão. Então, essa semana, pense seriamente em remendar, reconciliar as partes com quem você talvez tenha dito alguma palavra que levou a pessoa a morrer. Então, a reconciliação é parte da adoração sincera. É inevitável para o cristão isso aqui. Se você não quer vir mais à igreja, não quer mais participar do culto, restaure. Esse é o caminho. Não é deixar. Deixar aqui e ir embora. É deixar aqui, consertar e voltar. É isso que Deus quer. Que você volte. Curado. Curada. E a segunda aplicação. Versículo 25 e 26. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo, não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. A dívida era paga através da prisão e aquele que estava preso tinha os seus bens confiscados e a família era vendida até que a dívida fosse saldada. Então era muito grave. E qual é o conselho de Jesus? Qual é a exortação? Entre em acordo sem demora. Veja, você está no caminho, vai chegar no lugar, o prazo vai se extinguir. Por isso, a recomendação de Jesus. Quanto mais o tempo passa, mais a ferida se agrava. Quanto mais passar o tempo, mais a ferida vai se agravar. Você pode até esquecer, mas na sua alma, a sua consciência te diz: eu preciso consertar isso aqui. Eu preciso reconciliar. E o que Jesus está falando é que o prazo está reduzindo. Cada dia que passa, a chance de condenação do tribunal de Deus aumenta. Vocês não sabem ali o dia de pagar a conta de luz? E aí não tem dinheiro para pagar a conta de luz e o dia está chegando. Como é que você fica? O cartão de crédito, né? Você sabe que a dívida está em aberto. Isso te angustia. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não te angustia o fato de você ter uma dívida em aberto que precisa ser paga? Porque se ela não for paga, você entrará no tribunal de Deus com as mãos sujas de sangue. Vai demorar até quando para você reconciliar-se com quem você está fazendo mal? Vai esperar baixar a cova? Podemos atingir alguém sem intenção. Quem mais faz isso? Em termos públicos aqui. A liderança. Por que a liderança? Porque a liderança tem que tomar decisões, falar com pessoas diferentes. Então pode ser que a gente faça isso sem intenção de magoar. Mas às vezes a gente faz com intenção. Por impaciência, por autojustiça, por motivos torpes, vaidade, orgulho, nós machucamos mesmo. Estou dando o exemplo da igreja, mas isso pode acontecer também na sua família. Você dá aquele coice, mas o coice bem dado. Para a pessoa talvez nem levantar mais. Isso não é cristão. Você vai dizer que é sua personalidade, vai dizer que é seu jeito mesmo, que eu sou assim. Não. Se você nasceu de novo em Cristo,
Se você foi perdoado e perdoada em Cristo, você não pode mais justificar as suas más intenções. Não justifique as suas más intenções. Esse não é o caminho. Diga. E eu já fiz isso com a Elisa. Falou, me perdoa porque eu quis mesmo fazer o que eu fiz. Você já fez isso com a sua esposa? Você já falou com o seu marido isso? Me perdoa porque eu quis mesmo te magoar. Eu quis mesmo te ferir o mais que eu consigo. Não, eu queria mesmo te ferir. Me perdoa. Você já fez isso? Já pediu perdão? Nesses termos? Do teu filho? Coitado, Stefano, direto ouvi isso. Eu fiz mal e fiz mal intencionalmente. Pesei a mão mais do que deveria. Você faz isso? Nós estamos em processo de santificação, irmãos. Não tem nenhum santo aqui no sentido absoluto. Todos nós somos imperfeitos, como o presbítero Alessandro orou. Mas você não pode mais justificar esse tipo de prática, dizendo que é normal, que é aceitável diante de Deus. Então que haja arrependimento e que você se restaure, se reconcilie, se intencionalmente você tem feito mal. Que essa palavra sirva para você ter vida. E hoje mesmo, quem sabe, antes do jogo do Brasil, você chegar para a pessoa e dizer assim: eu fiz com intenção, eu estou fazendo mal, porque o meu coração está irado, injustamente contra você. E você verá os seus ossos sendo restaurados, a sua alegria sendo renovada, a sua fé sendo avivada de fato. Senhor Deus nos ajude para vivermos este evangelho do reino com alegria e temor. Amém. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria
Espírito